Ética e moral. Olha, são duas palavras que a gente usa o tempo todo, né? E muitas vezes a gente até usa como se fossem a mesma coisa. Mas será que são? A verdade é que elas representam ideias assim bem diferentes. E entender essa distinção é fundamental. Vamos desvendar isso juntos agora. E aí a pergunta que não quer calar: ético e moral são a mesma coisa? A resposta curta? Não, de jeito nenhum. E a diferença é bem interessante, na verdade. Pensa assim, ó, a ética está preocupada com o porquê. É a grande reflexão sobre o que é certo e justo de um jeito universal. Já a moral? A moral nos dá o como. São as regras práticas que um grupo, uma sociedade decide seguir. Uma é o princípio, a outra é a prática do dia a dia. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser tipo um funil. A gente começa lá em cima, com a teoria grandona, a ética. Depois, a gente desce para as regras do cotidiano, a moral. Vamos colocar as duas lado a lado para ver bem o contraste. E no final, prometo, tudo vai fazer sentido com um exemplo bem prático. Então, vamos começar pela base de tudo, a ética. Tenta imaginar ela como uma grande busca filosófica, sabe? A tentativa de encontrar aqueles princípios que valem para todo mundo, em qualquer lugar, sobre o que significa agir da forma correta. E aqui tem um ponto que é crucial. A ética não é um livro de regras, não mesmo. Ela é a reflexão sobre as regras. Ela faz aquela pergunta fundamental: quais são os princípios que deveriam guiar o comportamento de todo ser humano, não importa onde nasceu ou em que época vive? É a ciência por trás da moral. E essa busca, olha, não é de hoje. Ela vem lá da Grécia Antiga e está totalmente ligada a essa ideia do bem viver. Sabe, como é que se constrói uma vida boa, uma vida que vale a pena? Como a gente cria uma sociedade justa? São perguntas gigantescas que a humanidade se faz há séculos e a ética é exatamente o campo que explora as possíveis respostas. Certo. Agora vamos sair um pouco desse campo das grandes ideias para entrar no nosso mundo real, no nosso dia a dia. Se a ética é a pergunta universal, a moral são as respostas específicas que cada grupo, cada cultura encontrou para si. É aqui que a teoria começa a virar regra. A moral, então, é o que de fato acontece na prática. São as normas que a gente segue na nossa comunidade, na nossa família, no nosso trabalho. Ela nasce da necessidade de convivência, das tradições, da cultura de um povo. É o nosso guia prático de conduta. É o pode e o não pode do dia a dia. E aqui está talvez a característica mais importante da moral. Ela não é fixa, de jeito nenhum. Ela é supercultural, muda com o tempo, varia de uma região para outra. O que é perfeitamente moral em um lugar pode ser um tabu gigantesco em outro. E o que era super aceitável 50 anos atrás, hoje pode ser visto como algo impensável. Ok, agora que a gente já viu os dois lados da moeda, vamos colocar eles frente a frente. Entender esse contraste é a chave para nunca mais confundir os dois conceitos. Então, para resumir bem esse contraste, olha só que legal essa tabela. De um lado, a gente tem a ética. Pensa nela como permanente, universal, teórica. Do outro lado, a moral, que é variável, cultural, super prática. Ou seja, enquanto uma estuda e reflete sobre os princípios, a outra já vai lá e direciona a ação, cria a norma. É como se a ética fosse um mapa mundi e a moral fossem as diferentes rotas e leis de trânsito que cada país cria dentro desse mapa. Mas tá, como é que esses grandes princípios éticos viram as regras que a gente segue no dia a dia? Pois é, existe um caminho bem claro que transforma essa reflexão filosófica em normas de conduta formais. E esse caminho geralmente é esse aqui, ó. Tudo começa com princípios universais, que quase todo mundo concorda, tipo justiça, respeito, coisas assim. Para a vida em sociedade funcionar, esses princípios viram regras práticas, que a gente chama de moral. E muitas vezes, essa moral acaba sendo oficializada, sabe? Ela é transformada em leis ou em códigos de conduta específicos. E para a gente ver isso acontecendo de verdade, vamos pegar um exemplo super concreto. O Código de Ética do Servidor do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Ele é um exemplo perfeito de como uma instituição pega valores éticos e transforma em regras morais obrigatórias. A finalidade de um documento como esse é exatamente essa: pegar princípios abstratos, como honestidade, impessoalidade, respeito, e traduzir tudo isso num guia prático para o comportamento dos servidores. É basicamente dizer de forma bem clara o que se deve e o que não se deve fazer ali dentro. É aqui que a teoria vira regra na prática. Deveres como agir com probidade ou ser assíduo e pontual são os grandes princípios éticos traduzidos em diretrizes de comportamento bem claras. O objetivo do código é criar uma moral profissional bem definida para quem trabalha ali. E do outro lado, claro, temos as proibições.
Vedar o nepotismo, por exemplo, ou usar o cargo para ter vantagem pessoal, são regras morais muito claras, que buscam proteger o princípio ético da impessoalidade e da justiça. O código transforma um deveria ético num não pode moral, com todas as letras. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é muito importante. Um código como este, sem dúvida nenhuma, pode impor um comportamento moral com regras claras e até punições. Mas será que ele pode, sozinho, garantir que uma pessoa seja verdadeiramente ética, lá nos seus princípios, no seu íntimo? Fica aí a questão para a gente pensar. Espero que essa análise tenha ajudado a esclarecer essa diferença de uma vez por todas.